Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão. Você já sabe, o Fala Carlão é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Eu gosto muito aqui da Expo Inter, porque além do caráter do agronegócio, nós vamos falar disso tudo, o que significa isso. Aqui tem um caráter, eu diria, cultural e de muita tradição. Aqui a gente vê, eu ando aqui pelos corredores, eu vejo as famílias, eu vejo crianças, eu vejo famílias inteiras. É uma coisa impressionante, né? Como a população gosta da Expo Inter, né? Acontece o seguinte, esta feira tem muita tradição, é das mais antigas do país, porque ela se originou, sim, e aí sim, só pela Farsul. Ainda que uma parceria também com o governo, lá no bairro Menino Deus, no centro, dentro da cidade de Porto Alegre. E eu te diria que lá pelos, creio que em 1970 ou 71, tá por aí, foi que ela veio para este recinto aqui, para o município de Esteio, que é da grande Porto Alegre, e aí se estabeleceu esta, eu diria, muito importante exposição. E ela foi num crescimento e tem vindo hoje num crescimento contínuo, constante. De todos os anos ela apresenta facetas novas e vai se ampliando de acordo, e aí está muito linkado isso aí também com o crescimento do agro. Se não fosse o crescimento do agronegócio brasileiro, possível a Expo Inter estivesse ainda numa edição de 15, 20, 25 anos atrás. Verdade. Absolutamente menor do que hoje. E se tu tens uma exposição desta magnitude, que é das grandes exposições, feiras do mundo hoje, não é só uma questão da América Latina, da América do Sul, sim, não, é uma das grandes, até porque o espaço físico dela permite que assim seja. Nós temos aí quase 140 hectares, ou seja, é uma área bem ponderável para uma exposição. Fazendo um parênteses nisso que você está falando, até o Júlio aqui que está filmando aqui, ele foi comigo lá para Buenos Aires e falou hoje, quando nós entramos no parque, viemos caminhando de lá para cá, ele falou, Carlão, essa exposição é muito maior do que... Evidentemente, até porque a exposição de Palermo, ela tem a característica, é uma exposição que eu considero espetacular, porque ela tem muita tradição, ela está ali desde 1862, aliás, a nossa história cultural tem muito a ver com isso aí, cara. Sim. Porque se tu olhares bem, 1862 a exposição de Palermo foi fundada, foi criada, 1800, se eu não me engano, 88, mas é por aí a exposição do Prado em Montevidéu. Depois eu contaria assim a história das nossas antigas associações rurais, que são todas da fronteira com o Uruguai, onde está a minha de Bagé, foi fundada em 1904. Olha bem, vê que há uma sequência de fatos de influência da pecuária da época. E tu vês aí na sequência a fundação da própria Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, que ela está com 96 anos, é a federação mais antiga do Brasil. Então tu associa tudo isso aqui por influência do Prata, da região do Pampa, diga-se de passagem, e que tu tens esta afinidade cultural. Esta cultura vem lá de trás, em cima das exposições, feiras, da pecuária, dos animais. Agora, evidentemente, que o crescimento econômico do agro brasileiro como um todo, e que também este crescimento econômico, o crescimento da agricultura brasileira, tem tudo a ver com o estado do Rio Grande do Sul, porque veja bem, a lavoura de soja nasceu no estado do Rio Grande do Sul, e daí ela se expandiu juntamente com muitos gaúchos, que migraram daqui para os outros estados da federação, levaram o trator, levaram o arado, levaram a agricultura e que hoje se transformou neste magnífico, eu diria assim, agronegócio brasileiro, porque na realidade, meu amigo, nós somos hoje a quarta maior agricultura do mundo, a maior agricultura exportadora do mundo, diga-se de passagem, e já é matemático. Se nada atrapalhar este crescimento, em 2035, ou seja, depois da manhã, nós seremos a maior agricultura do mundo. Dedião, e você falando de agricultura, você contou toda essa saga dos gaúchos aí que transformaram o Brasil. É impossível não falar isso, né? Eu acho que hoje
O próprio Rio Grande do Sul, eu diria que perdeu a primeira posição como o estado maior produtor do Brasil para Mato Grosso, porque os gaúchos foram para o Mato Grosso e porque desenvolveram... Esse assunto, eu até digo, eu não tenho... O estado do Rio Grande do Sul, se não fosse alguns problemas de estiagem recente, ele passou a ser o segundo, disputa a segunda posição com o estado do Paraná. Sim. Cai para terceiro, volta para segundo, e aí está nessa situação, evidentemente, que da agricultura de grãos, porque nós olhamos o estado de São Paulo, também na cultura da cana, é respeitável, vamos ser claros. Aliás, a gente quando fala em 300 milhões de toneladas de grão, a gente esquece do açúcar, né? A gente esquece da energia. Eu pedi para a minha federação para ver se a gente conseguia transformar isso em equivalente grãos, uma coisa assim, porque aí possivelmente a agricultura brasileira passa a ser a terceira do mundo, a quarta, porque aí nós temos uma disputa assim, a maior agricultura do mundo é a China, segundo os Estados Unidos, terceiro Índia, que logo ali adiante vai perder para o Brasil, e quarto o território nacional. E o que menos usa território para fazer tudo isso é o nosso Brasil. Graças a este povo que foi lá para cima e descobriu a agricultura tropical, e graças ao tamanho da agricultura tropical hoje, é o que o Brasil faz, porque ninguém tem mais eficiência no uso do hectare do que a agricultura brasileira no mundo. Pois é. Então, na realidade, o que acontece é que eu não tenho nenhum problema de dizer que o Rio Grande do Sul está perdendo posições. E até já estava comentando contigo que eu quero ver o estado do Pará, logo após o Mato Grosso, porque o Mato Grosso, por si só, se fosse um país, já era uma das grandes agriculturas do mundo. Porque é um estado gigantesco, vamos ser claro, Mato Grosso é um estado. E com toda a tecnologia que esse povo, e uma boa parte deles, povo gaúcho, agricultores gaúchos que para lá foram, juntamente com as tecnologias desenvolvidas pela nossa Embrapa, criação de outro gaúcho, Luiz Fernando Cirino Lima, quando era ministro da Agricultura, de passar, depois aprimorada pelo já nosso saudoso, que se foi agora, Alisson Paolinelli, né, outro grande brasileiro, desenvolvedor da agricultura do Cerrado, seja lá como for, e que isto tudo vem acontecendo. Então, inexoravelmente, o Rio Grande do Sul vai seguir perdendo algumas posições por outros estados gigantescos. Mas não importa. O que nós temos que ter é uma visão de Brasil. O que me dá orgulho nessa situação toda é que nós somos brasileiros. E o agronegócio é brasileiro. E o Brasil hoje não é mais o país do café, o país do Pelé, que Deus o tenha, obviamente. Não é mais o país do carnaval. Senão o Brasil hoje se apresenta ao mundo como uma grande potência agrícola mundial. É a primeira vez que o país é olhado dentro de um novo aspecto da sua vida cotidiana. E, na realidade, nós estaremos e seguiremos crescendo. Claro que, além disso aí, somos uma potência ambiental, que isso aí nós recebemos um legado divino, obviamente, né? É uma terra maravilhosa, é um país continental, mas também tem outro mérito, o Brasil, que é uma potência de energia limpa, coisa rara no mundo de hoje. Pois é. Apesar de todos os ataques que nós vemos sofrendo. Mas eu sempre coloco o seguinte, minha gente, quanto mais alto o pico, mais forte o vento. E esse ano, como é que... Você está animado com o ano? E para a gente fechar nossa prosa aqui, eu queria que você falasse do seu... Eu diria que o que vai determinar o ânimo dos gaúchos é justamente esta grande Expo Inter. A Expo Inter está muito grande, maior que as outras, cada ano que passa é melhor. E parece que estamos tendo boas notícias em termos de investimento, apesar de uma certa dificuldade dos produtores rurais, porque eles enfrentaram duas secas. Mas eles não perdem a coragem. A realidade é essa, porque nós temos uma perspectiva de El Niño, El Niño para o estado do sul, ou esta região sul do mundo, da nossa região, ele tem chuvas mais perenes, mais constantes, e isso significa que nos dá o advento de uma boa safra. Como o agricultor gaúcho ele tem muita tecnologia, ele sabe usar a tecnologia e tem muita tecnologia disponível, nós estamos acreditando pelo menos numa safra boa. E se nós tivermos uma safra boa, o estado volta à segunda posição a nível no ranking nacional, Mato Grosso e o estado do Rio Grande do Sul, e principalmente porque o Rio Grande do Sul também tem uma característica nova, que é uma nova fronteira agrícola brasileira, que é a metade sul do Rio Grande, que outrora era dominada pela pecuária de corte e arroz irrigado, continua com arroz irrigado e até com uma precificação muito interessante neste momento, uma das lavouras que está indo bem, lavoura irrigada, arroz é irrigado, de passagem, e a lavoura de soja e milho irrigado também, por processos que nós estamos trabalhando muito aí, a atividade da lavoura de milho, irrigação suco-camalhão, assim como a lavoura de soja também, suco-camalhão, aproveitando os mananciais de água
que construímos lá no passado, quando nós não tínhamos essas exigências, nós conseguimos fazer no estado, olha bem o número, hein? Conseguimos fazer na metade sul 85 mil açudes para irrigação do arroz irrigado. Isso foi feito quando nós praticamente não tínhamos esse cabedal de legislação ambiental, de legalizações que o produtor é quase intransponível ao produtor. E nós estamos trabalhando para que volte uma certa facilitação nesse sentido, evidentemente que sempre cuidando e respeitando o meio ambiente, mas nós acreditamos que isso aí entusiasma o nosso produtor, que nós possamos ter uma boa safra pela frente, sem dúvida nenhuma. Maravilha. Ô, Gedeão, muito obrigado, você é um craque, você é um homem do diálogo, eu tenho certeza que nesse momento você deve estar justamente dialogando aí com todas as partes, inclusive com membros com o ministro, que seguramente você já teve com ele, enfim, tudo isso está sendo devidamente equacionado por vocês, né? Eu te diria o seguinte, Carol, o agronegócio hoje é fundamental para a sobrevivência da pátria brasileira. O Brasil hoje deve ter 370, 380 bilhões de dólares em reservas cambiais. Tu estivesse na Argentina faz bem pouco tempo. Pois é. Olha a crise que os argentinos estão sofrendo e de chapéu na mão com o FMI. Coisa que nós já vimos nesse país. Pois é. Só que o Brasil tem um agronegócio muito vigoroso. Tem outros setores da economia também com muito vigor, que no conjunto da sua obra levou a estas reservas cambiais do Brasil. E hoje o Brasil, ele realmente é eficiente perante o mundo através do seu agronegócio. Então, quem não dialogar com o agro brasileiro está fadado a dar um passo atrás. Pode lhe custar muito caro, porque na realidade o agro é que faz com que as pessoas possam tomar café da manhã, almoçar e jantar todos os dias. Com certeza. Uns mais, outros menos, é verdade. Eu gostaria que os menos fossem mais, porque afinal de contas são nossos clientes. Eu não gosto de ver uma pessoa pobre que não possa comprar o seu alimento. Não, eu quero é que todo mundo chegue. E o agro não só leva a comida para a mesa do brasileiro, como também dá emprego ao brasileiro, porque toda essa indústria fabulosa que gira em torno do agro não é indústria de produtor rural. Isso é indústria que fornece empregos urbanos. Sim. Então temos milhares e milhares de pessoas que trabalham nessa indústria que eu diria assim, ocasionada em função da existência do agro, que tem esse emprego que pode chegar na gôndola e ser o nosso cliente. O que eu quero é ter cada vez mais clientes, porque na realidade, se eu não tiver clientes crescendo aqui dentro, eu vou crescer lá fora. E tenho que abrir mercado lá fora, porque a quantidade de produção que o Brasil faz hoje é algo fantástico. Se nós não vendermos mais produtos lá fora, o produtor rural brasileiro quebraria aqui embaixo de toneladas de carne de frango, de suíno, de bovino, de soja, de milho, seja o que for, meu amigo. Meu querido, top. Você é um craque. Grande Brasil. Você tem que sempre estar aqui nesse Fala Carlão. Gente, mais prateleira de cima, simplesmente impossível. Falei aqui com o Gedeão Pereira, que é uma mente brilhante do nosso agronegócio. E já que ele tocou nesse assunto aqui no finalzinho e externou com muita clareza a importância do agro, aquilo que ele realmente significa, eu queria terminar esse programa deixando aqui uma mensagem do nosso querido Roberto Rodrigues, que escreveu até um livro sobre esse tema, dizendo que agro é paz, por todos esses motivos que você acabou de expor aí. Um grande brasileiro. Um grande brasileiro. Roberto, um abração no seu coração. Eu tenho certeza que esse é um abraço meu e com certeza é um abraço seu, né, Gedeão? Sem dúvida, até pela amizade que nós temos. Pois é. Queridos, um forte abraço, muito obrigado pela audiência. Esse foi mais um Fala Carlão, sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Gedeão Pereira deu a honra de participar aqui do Estúdio Bradesco Fala Carlão Expo Inter 2023.